Salmos de número 40, versículo 1, a palavra do Senhor diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Graças a Deus. Através desta palavra a qual lemos aqui, nós podemos meditar nesta noite, fazer uma breve reflexão do que o Senhor tem para mim, do que o Senhor tem para você. A epígrafe desse texto, ela diz: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para o que livre dos males. Esta epígrafe deste texto, deste número, destes salmos, o salmista, quando ele orava ao Senhor para que Deus o livrasse dos males, aí também ele parafraseia dizendo que Deus ouve a alma paciente. A alma paciente é a alma que espera, é aquele que espera no Senhor, é aquele que espera em Deus. E nesta noite nós veremos acerca dos benefícios daqueles que esperam no Senhor, daqueles que esperam em Deus, daqueles que esperam no Senhor. Porque nós sabemos que se nós não tivermos paciência para esperarmos em Deus, e muitas das vezes querer fazer com as nossas próprias mãos, nunca dá certo, muitas das vezes nunca vai dar certo. E muitas das vezes nos encontramos em um momento ou em situações de desconforto, situações que não traz conforto para as nossas vidas, situações que não traz alegria para nossas vidas, embora achássemos que pudesse trazer uma alegria, mas não traz. Por mais que seja uma alegria momentânea, por mais que seja algo momentâneo, mas não é duradouro, é algo que vem, mas passa. Por isso o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas o segredo de tudo isto está na paciência. O segredo de tudo isto está em esperar com paciência no Senhor, em esperar com paciência em Deus. Ter paciência em esperar no Senhor Jesus. Por mais que muitas das vezes seja difícil esperar no Senhor, mas é o melhor. Porque se tomarmos as nossas próprias decisões, os nossos próprios caminhos, muitas das vezes podemos cair em armadilhas do diabo, em armadilhas que o inimigo tem preparado para nós, para mim, para você. Porque a palavra do Senhor diz que Ele luta, porque Ele está ao nosso derredor 24 horas. O adversário está ao nosso derredor 24 horas, procurando a quem possa tragar. É numa brecha que o inimigo faz algo na sua vida. É numa brecha que o inimigo faz vamos dizer uma palavra muito clara aqui, uma desgraça na nossa vida ou na sua vida. É através de uma brecha que ele entra e faz coisas horríveis. Mas a palavra do Senhor diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos livrando de todo mal, de tudo aquilo que muitas das vezes quer nos derrubar, nos tirar da presença do Senhor, nos tirar da presença de Deus. Glórias a Deus. E nós vemos que este salmo enfatiza em esperar em Deus, em esperar no Senhor.
Não diz para esperar no homem, não diz para esperar na mulher, mas sim em Deus. Porque o homem é falho, a mulher é falha, o ser humano, ele é falho. Por isso nós precisamos esperar em Deus, esperar no Senhor. A palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas os seus caminhos são morte, mas o final dos seus caminhos são morte. Provérbios está escrito desta maneira. Há caminhos que o homem pode olhar e pode dizer, não, eu vou por este caminho, eu vou por este lugar, eu vou por esta decisão, por esta atitude, por este pensamento. Mas se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas, se o Senhor não estiver na direção daquela atitude, o final deles pode ser a morte. Caminhos de morte, como diz a palavra do Senhor, como diz a palavra de Deus. Então, quando nós esperamos no Senhor, ou quando nós aprendemos a esperar no Senhor, aprendemos a esperar em Deus, então nós somos galardoados com as melhores coisas que vêm do Senhor para a nossa vida, com as melhores bênçãos do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, porque nada mais do que o Senhor para saber o que eu preciso, o que você necessita, o que nós precisamos, o que nós necessitamos receber do Senhor. Como eu disse no sábado passado, se não me falha a memória, que nós precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Precisamos depender mais do Senhor Deus do que daquilo que nós pedimos para Ele. Porque só o Senhor sabe o que eu preciso, só o Senhor sabe o que você precisa. Então nós precisamos primeiramente ser dependentes dEle. Porque a palavra do Senhor diz, o Senhor dizendo que sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer e não vamos para nenhum lugar. Por isso precisamos depender de Deus 100% das nossas vidas. Precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Porque só o Senhor sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos receber dEle. E nós vemos aqui nesta palavra o primeiro benefício daqueles que esperam no Senhor. Está no versículo 1 que diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O primeiro benefício daqueles que esperam no Senhor é que as suas orações, elas são ouvidas. As suas orações não ficarão sem resposta. O salmista Davi, ele diz muito claro aqui para nós, através da palavra, que o Senhor se inclinou para ele, que o Senhor ouviu o clamor dele. Lembrando que este é um salmo de Davi. Quando Davi orava ao Senhor, pedia ao Senhor em favor da sua vida. Então, quando nós passamos a esperar no Senhor, a aprender a esperar em Deus, então a primeira coisa que acontece nas nossas vidas, que o Senhor, Ele atende a nossa oração, que o Senhor atende o nosso clamor, a nossa petição. Nós bem sabemos aonde a palavra do Senhor diz: Ele se inclinou para mim. Se inclinar é se curvar para ouvir algo. É como se o Senhor no céu se inclinasse nesta noite ou se curvasse para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor nesta noite. E nós precisamos entender que é um esforço que Deus faz para ouvir o meu clamor, que Deus faz para ouvir a sua oração. Assim como Ele ouviu o do salmista, quando ele escreveu, quando ele falou este salmo. Glórias a Deus, aleluias. E o versículo continua dizendo: e ouviu o meu clamor. Então nós vemos que Deus, Ele não está apenas
atento à nossa oração. Ele não está apenas ouvindo a nossa oração, mas Ele também nos traz respostas. Ele também realiza o que nós pedimos. O Senhor também responde sobre o que pedimos, sobre o que apresentamos a Ele. Como bem sabemos, Jeremias capítulo 33, verso 3, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Está aí a prova daquele que clama ao Senhor, daquele que ora ao Senhor, daquele que busca a Deus. E uma vez mais o salmista diz: Ele se inclinou para mim. A partir do momento que o Senhor se inclina, Ele se inclina para ouvir. Ele se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. E o salmista diz: e ouviu o meu clamor. Glórias a Deus, aleluias. Mas para isso, nós precisamos orar com sinceridade do nosso coração, para que a nossa oração possa chegar até o Senhor, para que o nosso clamor possa chegar até o Senhor, para que a nossa petição possa chegar até a Deus. É abrir o coração para o Senhor, é abrir o coração para Deus com sinceridade, em um espírito de arrependimento. Como nós vemos, a palavra do Senhor diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é preciso se humilhar, é preciso se arrepender, para que o Senhor, Ele possa achar graça em nossas orações e possa ouvir e atender a nossas orações. E através disso, o Senhor nos prova na sua palavra que Ele responde a oração. Ele nos garante que a oração, ela é respondida. No Salmo de número 34, verso 4, a palavra do Senhor, ela vai dizer da seguinte maneira: glórias a Deus, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Está aí um dos exemplos do salmista, uma vez mais dizendo: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os temores. No caso, e Ele me livrou de todos os medos. De todos os medos que passavam no meu coração, o salmista dizendo: o Senhor me livrou. Mas nós bem vemos que ele buscou ao Senhor, e o Senhor o respondeu. Então nós vemos através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus, que a palavra do Senhor nos garante que a oração feita ao Senhor, ela tem resposta, que o Senhor ouve, que o Senhor atende o nosso clamor, que o Senhor atende a nossa petição. A nossa oração precisa mostrar anseio por Deus. A nossa oração precisa mostrar que estamos ansiosos em buscar ao Senhor, que o nosso coração aspira em buscar a Deus, que o nosso coração anseia em buscar ao Senhor, em estar na presença do Senhor, em ter aquele momento com Deus, em ter aquele momento de comunhão com Deus, em ter aquele momento de oração com Deus, com o Senhor. Nós vemos isso na palavra de Deus, no livro de Jeremias 29, 13, que diz que a palavra do Senhor, ela nos diz da seguinte maneira: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então é preciso nos apresentarmos diante do Senhor com o nosso coração voltado para Ele, com a nossa mente voltada para Ele, para que nós possamos buscar a Ele de todo o nosso coração. E a palavra do Senhor diz que nós o acharemos.
nós o acharemos ao Senhor. Por isso, no Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale em secreto com o teu Deus. E fale em secreto com o teu Senhor. Tudo isto nós vemos através do versículo 1 do Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Graças a Deus, aleluias. E através da oração, então, nós mantemos a comunhão direta com Deus, nós mantemos a comunhão com o Senhor, nós mantemos a comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, porque afinal somos filhos de Deus, porque afinal somos filhos do Senhor. E qual é o filho que não fala com seu pai? Qual é o filho que não busca pelo seu pai, que não fala com seu pai? Então, se nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor, nós precisamos ter um momento de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos ter um momento de intimidade com o nosso Pai. Graças a Deus. O segundo benefício que nós vemos daqueles que buscam o Senhor está no verso 2, a qual a palavra do Senhor diz: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Senhor nos tira de um lugar de desconforto para um lugar onde nós possamos se sentir melhor. Como Ele fez com o salmista Davi, tirou de um charco horrível, de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Um lago horrível, nós podemos dizer que é como se fosse um lamaçal, um pântano, um lugar muito sujo, um charco de lodo. Nós podemos dizer que pudesse ser uma cova, um lugar muito difícil. Mas o Senhor o livrou daquele lugar. Mas o Senhor o tirou daquele lugar. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Livrou, trouxe livramento. Trouxe livramento. Então nós vemos aqui uma das maravilhas de esperar no Senhor, de esperar em Deus. Que o Senhor nos tira do lugar onde nós estamos, do lugar de desconforto, para apanharmos, para nos colocarmos num lugar melhor, num lugar de alegria, num lugar de paz, aonde o nosso coração há de se alegrar, aonde o nosso coração ele há de alegrar as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluias. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E nós vemos através da palavra do Senhor, através da palavra do nosso Deus, no Salmo de número 18, verso 18, a palavra do Senhor diz: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Então nós vemos aqui exemplos de situações de desconforto, através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. Exemplos de alguém que esteve em lugares de calamidade, como o próprio versículo diz: mas o Senhor foi o amparo, mas o Senhor o surpreendeu, mas o Senhor o tirou daquele lugar e trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Então, nos lugares, nos momentos difíceis da nossa vida, em situações de desconforto,
nós precisamos lembrar daquilo que foi lido no início deste culto. Aquilo que foi lido na abertura deste culto. Os irmãos lembram onde foi lida a palavra oficial? Salmo 121, abertura do culto. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus. Quando estivermos no lugar de tristeza, no lugar de desconforto, de amargura, de desânimo, então nós elevamos os nossos olhos ao Senhor. Nós elevamos os nossos olhos a Deus e clamamos por socorro. Elevamos os nossos olhos aos céus e pedimos para que o Senhor Ele venha nos ajudar. Para que o Senhor Ele venha ajudar as nossas vidas, a nossa vida. Graças a Deus, aleluias. E o verso 3, a palavra do Senhor diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor Deus. Graças a Deus, aleluia. O lugar que o Senhor vai te colocar, o lugar que o Senhor vai nos colocar, servirá, aliás, como testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão à nossa volta. Talvez muitos vão te olhar num lugar difícil, numa posição difícil, num momento difícil da sua vida. Mas o Senhor, Ele vai mudar isto. E o que o Senhor irá fazer na minha vida, na nossa vida e na vida daqueles que clamam a Ele, que buscam ao Senhor, que oram ao Senhor, então será motivo para muitos se alegrar, para muitos aceitar o Senhor Jesus, para muitos estar na presença do Senhor, para muitos estar na presença do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor colocará um novo cântico na minha boca, o salmista dizendo, a qual é a manifestação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, a qual no livro de 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, a palavra do Senhor diz: se estais em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então esta é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, na vida daquele que busca o Senhor, que ora ao Senhor e que serve a Deus. Porque quando nós aceitamos o Senhor como Salvador de nossas vidas e passamos a servir a Ele, então nós somos vistos como exemplos, somos vistos como pessoas diferentes, e através das nossas vidas, então nós ganhamos almas para o reino de Deus. Através das nossas vidas, então nós granjeamos almas para o reino do Senhor, para o reino do nosso Deus. Graças a Deus. Então que nesta noite você possa guardar esta palavra no seu coração. Você possa guardar esta palavra no seu coração nesta noite. Que possamos esperar com paciência no Senhor. Que possamos esperar com paciência em Deus. Falar com paciência no Senhor Jesus. Graças a Deus. Lembre-se de uma coisa. Quando nós esperamos em Deus, nós não podemos nos esquecer que temos a garantia da resposta das nossas orações, do nosso clamor ao Senhor, das nossas orações a Deus, das nossas orações ao Senhor. Somos libertos de situações difíceis, mas o Senhor Ele nos livra das situações difíceis. Somos usados como testemunho para outras vidas. Aqueles que olham para mim, aqueles que olham para você, então eles passarão a ver nós como exemplos de servos do Senhor,
de servos de Deus. E nós sabemos que não há privilégio maior do que pertencer ao povo de Deus. Não há coisa maravilhosa do que pertencer ao povo do Senhor, ao pertencer ao povo do nosso Deus. Então que nesta noite você possa guardar esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus, e que a cada dia possamos esperar no Senhor com paciência. Amém? Graças a Deus.